As pessoas sempre me perguntam: Débora, estudar Libras é difícil? Parece muito difícil ver aquela tanto de sinalização, ainda mais quando você vê a pessoa sinalizando muito rápido. E esse vídeo eu estou fazendo sem primeiro sinalizar e usar minha dublagem, porque eu estou falando com você, ouvinte. Então, o que para mim foi mais difícil aprender em Libras? Não foram os sinais, não foi como sinalizar, não foi nada disso. O que foi mais difícil para mim foi aprender Libras com a cabeça visual, com a cabeça de pessoa surda. Parece óbvio, né? Mas eu tive muita dificuldade no começo até perceber que eu estava querendo aprender Libras com a cabeça de ouvinte. Quer ver um exemplo? Quando a gente fala vou na casa da minha mãe. Se eu sinalizo assim, eu estou falando português, eu não estou fazendo nada a ver com Libras. Só estou usando os sinais de Libras, mas Libras de verdade não. Como que faria em Libras? Quando você pensa em ir na casa da sua mãe, nesse exemplo, o que você pensa primeiro? Você só andando sem rumo? Ou você pensa primeiro na casa e depois no caminho que você vai fazer até chegar naquela casa? Se vai ser de carro, se vai ser andando, como é que vai ser, não é? Então, como que faria isso em Libras? Casa, essa casa da minha mãe, e você vai como? Você vai andando para essa casa e deixa a casa aqui, para você saber para onde você está indo. Porque senão você está aqui, ó, você vai para lá, vai para cá, você pode só passar na frente da casa e ir embora, você pode ir na casa, bater na porta e entrar. Então precisa ser visual, precisa ser claro. Nós, ouvintes, a gente fala de uma forma muito objetiva. Vou na casa da minha mãe. Passei na frente da casa da minha mãe. Entendeu? Então, se você for tentar sinalizar, aprender Libras com a cabeça de ouvinte, não vai dar certo. Treino que eu faço até hoje. Então, por exemplo, um treino que eu faço. Eu paro e penso na situação que eu quero falar. Claro que no dia a dia, às vezes você está conversando, não dá para fazer isso. Eu uso isso como uma prática minha para estar sempre tentando dar o meu melhor na comunicação em Libras. Então, eu paro e fico criando hipóteses de coisas na minha cabeça. Tipo, indo na casa da minha mãe, uma briga em um relacionamento, que eu posso conversar na terapia sobre isso. Várias situações. Eu penso na cena, eu não penso na frase e eu não penso no sinal em Libras. Eu crio a imagem daquela situação. Então, por exemplo, dois casais brigando. Não, um casal brigando, na verdade, né? Então, eu imagino duas pessoas aqui. Aí, quem é o homem e quem é a mulher? Na Libras você precisa demonstrar isso. Então, mulher, o homem, e aí eles são o quê? São amigos, são um casal, são namorados, são divorciados. Então, os dois casados, hoje, eles brigaram, eles discutiram, e uso os dois aqui para sinalizar a briga, discussão. Mas você viu que fica mais claro do que se eu sinalizasse mulher, homem, brigou. Mulher, homem, casado, brigaram. Não, porque você tá vendo duas pessoas, ó. Aqui. Você não pode fazer pessoa, outra pessoa, ou pessoa, mulher, homem, pessoa. Para sinalizar que são pessoas que estão aqui. Pode ser, porque se você põe só aqui, pode ser uma criança, pode ser qualquer coisa. Então sempre tem que ser muito claro. Então, quando você tiver dificuldade, quando você estiver estudando e quiser praticar isso, imagina a cena na sua cabeça. Qualquer cena daquilo que você quer falar. Quer ver um outro exemplo? Olha só. Por exemplo aqui. Pense um copo em cima da mesa. O que você desenha primeiro? Você desenha o copo e depois a mesa? Ou você desenha a mesa e depois o copo? Olha até a diferença para conseguir desenhar. O copo quase caindo aqui, ó, que eu desenhei. E aqui fazendo muito mais sentido, tá vendo? Porque se eu pego, vou pôr o copo em cima da mesa, solto o copo aqui, em Libras. Copo em cima da mesa. Aí eu solto porque eu tenho que sinalizar a mesa. O copo já caiu no chão. Se eu sinalizo a mesa, pego o copo e coloco aqui em cima, e a mesa continua aqui, fica mais claro. Então a Libras acaba, você olha, você pode até às vezes não saber algum sinal, mas pelo contexto você entende, porque ela é clara. Então ela não fica difícil. Mas você tem que aprender a Libras com cabeça de pessoa surda, como se você fosse surdo, aprimorando o seu visual. Por isso que eu falo muito sobre a expressão, que eu falo muito sobre o corpo, até para você falar
mulher e o homem brigando. Do que se você falar mulher e o homem, eles estavam brigando. Olha a minha cara de pamonha, que briga foi essa? Entende? Então, na Libras você vai precisar de movimento, espaço aqui, ó, para você colocar uma mesa, para você colocar uma casa, para você colocar pessoas, expressão para você dar sentimento, emoção para aquela história. E a mesma coisa vai ser quando você vê outra pessoa sinalizando. É fazer muito mais sentido. Então não é difícil. Você só precisa aprimorar o seu jeito de ver a vida e de ver as coisas, ok? Beijo!